Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma esfera metálica de massa m e carga elétrica mais Q descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical com velocidade constante e contra a ação da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região do campo elétrico. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são, respectivamente. Então, ele está pedindo aqui o trabalho realizado pela força gravitacional e pela força elétrica que atuam na esfera. Se a gente for pensar em trabalho, né, da força gravitacional, né, a gente vai estar falando da força peso, né? Então, o que acontece? Se aqui está a superfície e aqui está essa esfera ela vai ser levantada nesse sentido. Então, esse aqui vai ser o trabalho realizado pela força peso, né? Então, esse cara aqui seria a força peso. Para a gente calcular o trabalho, a gente tem que lembrar que, pela definição de trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Como a esfera, né, ela vai ser levantada nesse sentido até uma altura h, que foi o que ele falou aqui, o caminho que ela vai percorrer é esse aqui. Então, daqui a gente pode dizer que o ângulo formado ali foi um ângulo de 180 graus, já que ela foi, né, puxada nesse sentido. Porque o trabalho ele é realizado em função do deslocamento. Se o deslocamento foi nesse aqui, né, então ele é 180 graus. Então, eu posso dizer que trabalho é igual a força que está atuando é a força peso. Peso vezes a distância vezes o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho aqui vai ser o quê? Menos mgh, porque a distância é a altura. Então, achei o trabalho da força peso. Agora, qual vai ser o trabalho da força elétrica? Então, quando a gente fala em força elétrica, a gente tem que lembrar da regra da mão direita, né? O que diz a regra da mão direita? Que quando eu tenho um campo magnético e eu tenho a força magnética atuando sobre ele, ela vai ser uma força perpendicular ao deslocamento do campo, não é? Se o campo está na horizontal, como ele falou aqui, a gente tem o quê? A força puxando para cima. Nessa situação, o ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que o trabalho da força elétrica vezes a distância vezes o cosseno de 90 graus. Só que cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho da força elétrica vai ser zero. Então, se a gente for ver, ó, aqui está errado, mas a letra B diz que o trabalho da força peso é igual a mgh, como a gente achou,
E o trabalho da força elétrica é 0, por isso que a resposta está na letra B. Beleza?